Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais do que lindas, estas ficarão. Alô, gente do HG, alô, pessoal da Sala 1, Luna, aí, Gabs, tudo bem com vocês? Alô, Giovana, alô, João, fala, Cabelo, fala, pessoal estrangeiro de Angola, Holanda. Eu estou aqui hoje para falar de um poeta importantíssimo chamado Carlos Drummond de Andrade. Pelo poema que eu mostrei de início, o poema Memória, você sabe perfeitamente. Eu vou pedir licença para você para dividir esta aula em duas partes, para não ficar muito longa, porque falar de Carlos Drummond de Andrade é muito importante, é muito longo. Carlos Drummond de Andrade pertence exatamente à primeira fase, à segunda fase do modernismo no Brasil, a famosa geração de 30. Ele surge em 1930 com a obra Alguma Poesia, e lá em Alguma Poesia já apresentava exatamente esta vontade de mudança, esta vontade de coisas novas, esta vontade de mudar as coisas, né? E ele se engaja exatamente no espírito socialista, porque ele buscava exatamente uma sociedade um tanto quanto melhor do que a sociedade que conhecemos, né? Ou que ele tinha na época. Aí nós vamos encontrar, então, um Carlos Drummond de Andrade combativo, lutador, né? É ali que nós vamos encontrar um poema que já demonstra exatamente uma característica dele, né? O poema foi publicado anteriormente, mas que já trazia exatamente, em 1930, toda uma gama da vontade de mudança de Carlos Drummond, que é exatamente no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Jamais me esquecerei destas imagens, minhas retinas tão fatigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Ora, exatamente, tinha uma pedra, era hora de tirar esta pedra. Então, qual seria essa pedra? A pedra da vontade de mudança, né? Dos obstáculos para que impediam esta mudança, esta vontade de criar esta nova sociedade, este novo estilo, né? É bom que se diga que ele surge no bojo exatamente da geração de 30, que é 1930, o ano da famosa Revolução de 30, que leva Getúlio Vargas ao poder e que Getúlio Vargas fica exatamente só 15 anos provisórios no governo brasileiro. Então, ele é representativo desse momento. Bom, é muito importante que se entenda essa trajetória de Carlos Drummond de Andrade, né? É muito importante que se observe esse caminho dele, desde Alguma Poesia até 1951, quando ele traz exatamente esta obra, né? Então, essa obra chamada Claro Enigma, ele vai construindo uma ideia, ele vai construindo toda uma vontade de crescimento e de mudança exatamente, né? De mudança exatamente. Então, Carlos Drummond de Andrade surge exatamente em 30, quando ele publica com 500 exemplares por seu próprio financiamento, Alguma Poesia. Ora, e de Alguma Poesia, ele vai chegar em 1934 ao Brejo das Almas. Em 34 ele já percebia que as coisas não iam muito bem, que a alma havia ido para o brejo, né? Sentimento do Mundo, em 1940, ainda no meio da guerra, ainda entre guerra, ele vai exatamente mostrar o sentimento do mundo, né? Meus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Né? E aí fica a velha indagação de um poeta existencialista que teve exatamente uma influência de Camus, Albert Camus, de influência de Sartre e influência de todos os filósofos de seu tempo, né? Dessa segunda metade do século XIX. Então, sentimento do mundo, né? O meu mundo, meus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança.
A mão de uma criança pesa? Ah, dirá você, não, não pesa, pesa. Pesa e pesa muito, porque a mão de uma criança é exatamente o compromisso que nós temos com o futuro, né? Nós, os mais velhos, temos exatamente esse compromisso com o futuro, né? E aí, depois de Sentimento do Mundo, em 1940, em 1945 ele dá um presente exatamente porque ele não tinha mais nada a entregar a alguém a não ser uma rosa. A Rosa do Povo, grande obra de Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta brasileiro e que são um dos maiores poetas universal ou em língua latina, né, no século XX. Carlos Drummond de Andrade traz aí exatamente a Rosa do Povo em 1945, né? Depois de todo aquele problema que foi a Segunda Guerra Mundial, de todo o horror que foi a Segunda Guerra Mundial, ele evidentemente não teria muito a apresentar ou a entregar a alguém, a não ser exatamente uma pequena rosa para o povo. A Rosa do Povo. E em 1951 ele publica exatamente Claro Enigma. Ora, tudo isso que eu falei para você é absolutamente claro. Tudo isso que eu falei para você é absolutamente verdadeiro. Essas coisas todas estão nos livros, essas coisas todas estão na sua apostila, ou estão na sua apostila. Exatamente, você pode buscar e ler e pesquisar. E se você vai encontrar esse Carlos Drummond. Só que tem um problema. Tudo isso é muito claro. Mas como que se resolve? Eis o enigma. É muito claro esse enigma. Mas como resolver? Eis a grande questão. Aí, então, exatamente, é que ele rompe com a visão modernista, ele rompe com tudo aquilo que foi o sucesso de 1922, ele volta se volta, melhor dizendo, contra toda essa estrutura da segunda fase, esse neorrealismo de Graciliano Ramos, essa postura regionalista que nos traz a grande escritora cearense, né? A grande Queiroz, né? Raquel de Queiroz, opa, desculpa o microfone aqui, o nosso querido José Lins do Rego e Jorge Amado, né? Então, ele rompe com tudo isso, com esta poesia, com esta prosa desse momento, com esta aura do momento, rompe com tudo isso. E aí ele vai buscar exatamente o quê? Um passado. Onde foi que houve erro? Então, ele volta à estrutura mais clássica, ele volta à estrutura do verso camoniano, ele volta a uma estrutura mais rígida, né? A estrutura dentro do Claro Enigma, do livro Claro Enigma, é muito importante para você, leitor, e você, aluno, vestibulando, né? A estrutura, a mudança dele, né? Ele gira 180 graus, ele vai mudar 180 graus na sua postura, na sua vivência, no seu jeito de ser, né? Então ele muda essa sua linguagem, inclusive, né? Rompe com tudo. E vamos voltar ao passado. Por isso eu comecei com memória, né? As coisas findas, muito mais do que lindas, estas ficarão. Então, essas coisas que ficaram é que ele vai buscar. Vai buscar e buscar de novo, me permita a redundância, exatamente para mostrar, né, que a coisa ficou difícil. Esse enigma não é difícil de você resolver, embora ele seja claro, né? Em todas as coisas são muito claras, né? Então, a influência existencialista, ele passa a ser, então, esse poeta profundamente existencialista, esse poeta profundamente preso a esta estrutura do existir, né? E aí, face importante recomendação é a intertextualidade, quando nós falamos em existir, o velho Camões, veja bem, o velho Camões já falava na existência, né? Falava na crise do existir, né? na angústia existencial, né? E por falar em angústia existencial, nós sabemos que a obra Angústia do Graciliano Ramos traz esse dado existencialista importantíssimo. Isto é muito, muito relevante dentro dos nossos estudos, dentro das nossas análises, né? E aí ele resume este livro em 41 poemas, né? Ele resume toda uma fase da sua vida, toda uma existência, todo um conceito de existir em exatamente 41 poemas, que estão divididos em 18 poemas para Entre o Lobo e Cão.
nós somos lobo, nós somos cão, né? Notícias Amorosas são 7 poemas, né? O Menino e os Homens, onde se destaca o famosíssimo Quintanas Bar, né? Ao levantar a porta, ele encontra lá dentro o poeta Mário Quintana, quem ele nunca vira. Ora, exatamente resgatando, isto é resgate, né? Resgate de um passado. Ele levanta a porta emperrada do bar. Depois você tem Selo de Minas, as saudades, né? As saudades das Gerais, né? Quando eu nasci, um anjo torto disse: vai, Carlos, vai ser gaucho na vida, né? Confissão de Minas, né? Em Confissão de Minas, onde ele diz exatamente: eu vim de Minas, né? Tenho ferro na alma, tenho ferro no corpo, né? Exatamente por isso esta alma inquebrantável, né? Esta vontade constante de luta. Muito bem, ótimo. Lábios Cerrados com 6 poemas e A Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo são 2 poemas, mas o poema A Máquina do Mundo é um poema que resume exatamente toda esta visão da ideia e que resgata mais uma vez o tempo Camões, o grande Luís Vaz de Camões, que na volta de Calicut, Vasco da Gama para na Ilha dos Amores para exatamente receber a importante notícia e visão da deusa Vênus, hein? Que lhe mostra a roda do mundo. A roda do mundo. A máquina do mundo. A máquina. E isto nos faz refletir, nos faz pensar no existencial, nos faz pensar num contexto de vida. Na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos analisar os poemas de Carlos Drummond de Andrade dentro de Claro Enigma. E você verá que tudo é muito claro, mas é um profundo, um grande, um enorme enigma que é existir. Até lá, pessoal de HG, um abraço para você. Saudade, hein? Saudade, muita saudade.